Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar de privatizações. O Brasil tem hoje 138 empresas estatais federais. Com as companhias de estados e municípios, esse número chega a mais de 400, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Lá na década de 1990, o Brasil privatizou 119 estatais, entre geradoras de energia e bancos estaduais. No setor de telecomunicações, por exemplo, teve o caso da Telebrás. Só ela arrecadou 22 bilhões de reais na época. E o governo de Jair Bolsonaro sinaliza a favor das privatizações. Além da arrecadação para a União, um outro fator que conta a favor pode ser explicado a partir de outro estudo da FGV. Entre 1987 e 2000, 102 estatais melhoraram o desempenho depois de passarem para a iniciativa privada. Por outro lado, há críticas, como as demissões. Outro argumento contra, segundo especialistas, é que as empresas privadas visam apenas o lucro e deixam a segurança de lado. Um exemplo que vale lembrar agora é a tragédia de Mariana, em 2015. A barragem da mineradora Samarco, uma das subsidiárias privatizadas da Vale do Rio Doce, se rompeu, destruiu 3 distritos, deixou milhares de desabrigados e causou o maior desastre ambiental que o país já viu. Mas afinal, privatizar as estatais é bom ou ruim para o país? O Brasil tem estatais demais? E para falar sobre esse assunto, aqui comigo está o administrador Ricardo Maila. Ele tem pós-graduação em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas e em gestão de negócios pelo Mackenzie. Trabalhou como diretor de planejamento financeiro e fundou a Plano Consultoria, empresa de consultoria de finanças pessoais. E eu também converso com o professor Marcos Edwagner. Ele é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e pós-graduado pela Universidade de Taubaté, no interior paulista. Edwagner dá aulas de Direito Processual Civil, Direito Civil e Empresarial no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, o Unisal. Olá, boa noite para vocês, bem-vindos. Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero que vocês vejam a opinião do povo nas ruas sobre as privatizações. Vamos acompanhar aqui no telão. São importantes dependendo, né, porque às vezes tem gente que usa a privatização, mas não usa ela mesmo, de verdade. Não faz direitinho igual tem que ser feita. Mas sendo feita direitinho, eu acho bom. Não, eu sou a favor de privatização, para não ter mais essas falcatruas que está tendo aí. E esse novo governo agora, acho que está de parabéns para voltar ao que era, privatizar mesmo. Tem coisas que prejudica, tem coisas que não. A telefonia eu acho que foi errada. Eu sou contra porque eu vivi isso aí. Eu sei que a privatização cai o nível do trabalho. Cai o nível, não é a mesma coisa. A gente viu aí, eu queria que vocês comentassem a opinião dessas pessoas que deram entrevista para a gente, e a gente vê que existe uma certa dúvida, né, em relação ao que é privatização. Legal. Bom, acho que tem 2 pontos bem interessantes que falaram ali. Um tem que ser, a parte de ser direitinho, acho que é uma coisa muito importante. Ser algo bem regulamentado, bem montado e depois ser bem fiscalizado. E tem outro que usou um termo, tem coisas e tem coisas. Acho que tem que ser avaliado não de modo generalista, sim por partes, cada empresa, para saber qual que dá déficit e qual dá lucro, né? Acho que são 2 pontos muito importantes que eles, do modo deles, modo mais simples, falaram muito bem sobre isso. Sim. E aí tem o caso também de um que falou contra, né, que são as demissões, porque ele passou por isso, né, né, professor? Na verdade, nós entendemos assim, a privatização, o que seria, né, para dar um beabá e você tira do controle do Estado, passa para o controle privado. Logicamente que há uma demissão se, porventura, no setor privado não tem muito o que pensar. Se não há um lucro, a pessoa não está rendendo, ela sai mesmo. Então, às vezes, a demissão é uma consequência das empresas estatais estarem inchadas. Então, uma empresa inchada, ela não está gerindo lucro, na verdade, ela está dando prejuízo. E a grande diferença de uma empresa privada para uma empresa pública é que nós vimos alguns exemplos recentes. A empresa pública dá um puta no prejuízo, faz acordo para pagar dívida e quem que vai pagar? Quem paga são os nossos tributos. Na empresa privada, se estiver dando prejuízo, ou ela vai falir, ou vai quebrar, ou ela vai melhorar para poder competir no mercado. Então, eu acho que assim, não, tem um lado bom, um lado ruim, mas entendemos que dá para chegar no meio termo, num consenso, aí, numa equação. Uma pergunta que eu fiz ali agora há pouco, o Brasil tem estatais demais? Sim, eu acho que são demais, especialmente quando a gente olha a 138 e vê que elas têm um custo para o Tesouro, algo ali na casa de 20 bilhões do orçamento. É muita coisa, quando você para olhar em detalhes o orçamento, quanto que
poder público pode colocar para nós, né, para a população, é muita coisa. São 30 bilhões que a gente gasta com a Bolsa Família, enquanto essas empresas deficitárias gastam 20 bilhões. Então, a gente poderia aumentar quase 60%, 70% a verba do Bolsa Família, por exemplo, que é algo que distribui dinheiro na base da sociedade. E para você, professor? Eu entendo assim, ó, por exemplo, deu um exemplo da Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada, teve um grande desastre ambiental e ninguém foi punido, não pagou nada. Mas eu acho que aí não é culpa da privatização. É culpa da falta de ação do Poder Judiciário, da denúncia, da apuração, da responsabilidade, do pagamento. Então, eu acho que isso está desassociado da empresa ser privatizada ou não. É que os especialistas dizem que nesse caso da Samarco falhou a parte da segurança porque eles estavam mais preocupados com lucro, né? E até hoje a gente não tem aí uma resposta eficaz da própria empresa. Isso, na prática, isso realmente está acontecendo. Mas qualquer empresa, independente, se ela preocupa mais com lucro do que a segurança e causa um prejuízo, há uma norma jurídica básica. Aquele que causa prejuízo ao outro tem o dever de indenizar. Então, qualquer empresa, independente se privatizada ou não, se ser estatal, se ela causou um prejuízo, como você diz aí nesses 3 distritos, tem que ter uma ação, tem que punir de forma penal, cível, e tem assim, quem causa o prejuízo tem que indenizar, e a indenização é proporcional ao dano. Aplicar uma multa nessa empresa, então acho que aí é uma missão do poder público que fiscaliza, para poder falar, ó, você causou um prejuízo gigantesco, você vai pagar por isso. Aí como o judiciário ele acaba educando, como ele dá uma boa punição, não para forma de vingança, mas para ressarcir o prejuízo, na próxima vez você vai melhorar a sua segurança. Senão, você vai pagar caro no seu bolso. Eu tenho os números aqui da posição do Brasil hoje em relação a outros, em relação às estatais. Foi feita uma pesquisa com 38 países, e esses dados são de 2015, né? O Brasil tem 138 estatais, é o 4º no mundo. Perde para a Índia, que tem 270, Hungria 370 e a China com mais de 51 mil. Como é que vocês analisam esses dados? O Brasil está bem, não está nesse ranking? Acho que não existe uma regra, não existe nada assim que fala tem que ser tantas empresas no máximo, né? A China é uma exceção, né? A China tem um governo totalmente à parte, onde o governo controla todo o país, não dá para ser considerado nisso, né? Uma situação muito diferente dos outros. Mas tem países super desenvolvidos como os Estados Unidos que tem 16, tem países também tão desenvolvidos quanto os Estados Unidos como a Noruega que tem uma grande quantidade. Então não dá para usar isso como referência, né? Cada situação é uma situação, cada país tem a sua cultura, cada país tem o seu orçamento ali que tem que ser decidido, né? Então, os números, assim, de modo geral, a gente não consegue olhar para fora e achar um modelo que seja adequado para o Brasil aceitar, em questão de números de empresas. Como você vê isso, professor Edivar? Eu entendo também na mesma forma, né, de não ter que ter uma equação, o que é bom para um país não necessariamente é bom para o outro, os sistemas são diferentes, mas nós vamos olhando por setor. Olha, esse setor é interessante privatizar? A Caixa Econômica, na verdade, concedeu um crédito de manter Minha Casa Minha Vida. Vamos deixar na mão do governo. Um Correio, por exemplo, que diz que, olha, o Correio teve um problema grande lá da Caixa, lá da capitalização deles, que tiver do fundo de pensão, né, melhor dizendo. Por que teve? Porque é uma empresa que age sozinha, né? Talvez se tivesse na mão da iniciativa privada, não tivesse. Parece que nos Estados Unidos tem 15, 16 empresas concorrendo. Sim. Então eu tenho o quê? Uma melhora de prestação de serviço por um preço mais baixo. Aqui teve uma empresa e a empresa deficitária. Como é que você consegue ser deficitário tendo um monopólio do mercado? Então, nesse caso, eu seria favorável à privatização, porque a sociedade, o consumidor final, ele sairia ganhando. Agora, o nosso governo atual, o presidente Jair Bolsonaro, já sinalizou a favor das privatizações. Como é que vocês analisam isso? A gente está muito no começo ainda do governo dele, mas como é que vocês veem isso? Eu acho que é um fator muito importante. Claro que ele ainda vai ter que chegar no equilíbrio entre ele e o ministro da Economia, o Guedes, né? O Guedes ele é um pouco mais agressivo na questão de privatização. Já o Jair Bolsonaro ele tem uma equipe de militares por trás que tem um sentimento mais nacionalista. Então, eles vão ter que achar ali qual que é o ponto de equilíbrio, né? Provavelmente o Guedes gostaria de fazer na maior parte das 138 e deixar somente o que é de fato estratégico para o país, né? Mas falando um pouquinho mais, aprofundando sobre se isso é positivo ou não, eu acho que é realmente necessário. A gente tem um buraco muito grave no orçamento da União, né? Custa muito isso para a população e injetar dinheiro nesse momento de retomada da economia é um fator crucial, né? Eles têm pouco tempo, são 4 anos de mandato, não é tanto tempo assim para privatizar. A Banespa, por exemplo, levou 6 anos para ser privatizado.
Então, eles precisam iniciar isso, escolher as empresas deficitárias e injetar dinheiro na máquina pública para voltar à retomada do país. Como você vê isso, professor? O próprio Bolsonaro disse que na Caixa não vai mexer, né? Você até acabou citando. Isso, eu acho assim, que é uma das, na hora que você vai tentar se eleger, você faz a promessa. Então, eu acho que muita gente votou e espera que ele cumpra parte dessas promessas. Logicamente, está dando um governo aí já, não dá para mexer num governo de uma hora para outra, de tudo que já tem aí formado, mas isso é promessa de campanha. Então, eu entendo que para ele poder cumprir o que ele prometeu, ou pelo menos iniciar o processo, que a gente conversava antes, ele falando de um prazo que não é de um dia para o outro, eu acho que a população espera isso. O nosso Estado é muito pesado, é difícil. Então, as pessoas hoje falam, você quer entrar para o poder privado ou quer ir para o poder público? Eu quero poder público, e daí eu sou cego, eu tenho salário garantido, eu sou estável. E, lamentavelmente, isso às vezes faz com que nós matemos os nossos empreendedores. Aquelas pessoas que poderiam gerir aí emprego, circular riqueza. Então, nós temos um Estado um pouco... ele acaba matando a livre iniciativa nesse sentido. Por quê? Porque todo mundo quer dar uma encostada no bom sentido. Paternalista, Fala, né? eu vou ficar aqui, então na hora que vai... se eu ganhar a eleição, eu te dou um cargo em tal lugar. Então chega uma hora que a conta não fecha. Sabe bem melhor do que eu aqui, economia é o que entra e o que sai. Está saindo muito mais do que está entrando, então a máquina fica insustentável. Aproveitando uma coisa que você falou, essa coisa de corrupção, né, essa coisa de indicação política também acaba deixando as estatais mais prejudicadas, com uma imagem negativa? Sim, a imagem sim, é uma coisa muito grave, né? A corrupção chama muita atenção e, claro, né, algo evidente. É muito importante que as empresas falem muito sobre isso. Colocar cargos, indicação política para dentro de empresas é muito prejudicial. A empresa deixa de ser profissional, a empresa não trabalha sobre metas, e isso naturalmente gera esse problema de prejuízos. E quem paga é a população através do Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem lá injetar dinheiro nessas empresas, que gera buracos e naturalmente faz que a gente tenha que contribuir cada vez mais, né? Então, é um ciclo natural que tudo que acontece. Quando a empresa é privatizada, naturalmente ela ganha um poder, um escopo executivo com muito mais qualidade, tudo isso, muito mais profissionais. Tem metas, por outro lado, muitas vezes essas metas geram os problemas, por exemplo, a da Samarco, ou então do pessoal de saneamento lá de Itu, da cidade de Itu, onde tiveram que subir preços, caiu qualidade e a população viu que o serviço piorava cada vez mais de qualidade. Inclusive, foi uma situação que até teve uma reestatização de uma empresa que foi privatizada na época. No caso das telecomunicações, foi positivo? Olha, eu entendo assim que ainda estamos, eu tenho uma visão diferenciada no seguinte sentido, os órgãos responsáveis por fiscalizar no Brasil, eles também deixam um pouco a desejar. Então, a empresa, se ela tivesse uma fiscalização melhor, as empresas que autorizam, que depois que fiscaliza, a Anatel, a ANEEL, eu acho que ainda há, assim, estamos engatinhando em termos de dar uma prensa maior nas empresas. Porque, querendo ou não, nós estamos falando das empresas de telefonia, nós tínhamos serviço muito caro. Aí veio outra coisa também um pouco fora aqui, que são os aplicativos. Aí entra um WhatsApp na vida. Você viu que só a entrada disso no mercado, os preços diminuíram e, para mim, melhoraram a qualidade do serviço, não que seja uma maravilha. Então, essa dinâmica do mercado, o governo precisa acompanhar no sentido de combater principalmente esses cargos que você nomeia uma pessoa, ela passa a ganhar R$100 mil, totalmente desqualificada para aquilo. Fora os benefícios, né? Tem mais isso, se eu sou dono de uma empresa e a empresa está dando prejuízo, eu vou fechar, para eu não fechar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, eu falo, olha, você quer secar ou você quer diminuir a sua fonte? A pessoa, quero manter meu emprego, então eu prefiro até que eu ganhe menos. Agora, se você nomeia uma pessoa por R$100 mil, totalmente desqualificada, lamentavelmente, às vezes ainda corrupta. Então, eu tenho um preço caríssimo para a sociedade pagar. Mas eu acho que a tendência, eu sou um pouco otimista, a gente está falando aqui, é melhorar. Até esse debate, eu acho que é interessante nesse sentido, para nós termos uma noção melhor e educarmos acerca do que é bom pro conjunto, não só para uma outra empresa. Por que quando a gente fala de privatização, o brasileiro é tão resistente? Acabou de sair uma pesquisa que foi feita o ano passado, em dezembro do ano passado, dizendo que 7 em cada 10 brasileiros são contra privatizações. Acredito que é falta de um conhecimento mais amplo mesmo, falando de modo bem direto. A privatização sempre foi tratada como algo não popular, né? Especialmente para as pessoas mais simples isso.
Elas acreditavam que deixariam de ter empregos, tudo isso, e não enxergam o ciclo natural da economia, né? Que é reequilíbrio da economia do país. O mercado externo vê isso como algo muito positivo, o mercado interno é a mesma coisa, injetam dinheiro dentro do país, a máquina pública gira normalmente de modo confiável e isso gera empregos, né? E especialmente o que? O governo foca energia e atenção sobre o que realmente importa. Educação, saúde e segurança pública, especialmente, né? E deixa o setor privado trabalhar de modo muito mais eficiente. Como você vê essa pesquisa do Datafolha, professor? Eu também acho assim, durante muito tempo se vendeu certos bordões assim repetitivos de ó, o negócio é nosso, o petróleo é nosso. Então há um receio natural, né, como bem dito aqui pelo doutor, em relação parece que nós estamos entregando o ouro para o bandido. E não é nada disso, acho que é uma consequência natural, né, guardando uma devida proporção. Tem país que não tem toda essa proteção trabalhista que nós temos. E o brasileiro quer ir para os Estados Unidos, não tem o mesmo sistema. Então, não é questão de ter ou não ter uma situação, de estar ou não privatizado. Às vezes, a forma de funcionamento é mais benéfica. Então, se conhecesse melhor uma economia livre e o governo agindo dentro do que ele deve agir, limitando abuso, monopólio, colocar um preço, porque nós temos o poder executivo, temos o legislativo, temos o judiciário. Nós podemos impedir que uma empresa que queira monopolizar o mercado de colocar uma multa milionária. Tem modus operandi, não é fácil, mas tem como controlar. Eu acho que se a população conhecesse melhor também, eu acho que ela apoiaria a livre iniciativa. A gente tem um modelo bem sucedido de privatização aqui no país? Temos a Embraer, um grande caso desses. A CNS também, acho que é um grande caso também de privatização bem sucedida. A Vale sempre foi muito discutido esse assunto da Vale, né? Falaram que foi privatizada por algo muito barato. Por outro lado, isso trouxe um grande retorno. A Vale cresceu muito, muito acima dos concorrentes mundiais dela. Trouxe o retorno direto dos tributos, que foi produzido aqui dentro do país. E ainda assim o Brasil, né, através do BNDES, tinha 7% da Vale em questões de ações. Então isso também trouxe mais um retorno. Então, talvez foi mal negociado inicialmente a questão de valores, mas ainda assim no retorno do sucesso dela em médio e longo prazo foi bem positivo também. Para você. Da mesma forma, assim, no setor econômico a gente costuma dizer assim que toda empresa ela tem uma função social. Pagar tributo, gerar emprego e circular riqueza. Então, qualquer privatização bem feita também, o efeito no mercado é imediato. Né? Ele fala com mais profundidade, mais conhecimento acerca do nascedouro, mas quando ela está funcionando, né, qualquer empresa que você está pagando mais tributo, é bom para todo mundo. Né? Você está gerando mais emprego. Tendo emprego, eu posso colocar meu filho na faculdade, ele pode comprar uma papelaria, tal. Então, e a riqueza circulando, a sociedade cresce como um todo. É um ganha-ganha. Então, a privatização bem feita, ela dá o que nós todos, a lei diz que toda empresa tem sua função social. Então, se você entregar na mão de um bom empresário, ele vai dar um retorno social também, não é só pensar no lucro, porque nós temos um binômio também, né? Quem ofere o lucro sofre o risco, né? Uma empresa pode ter muito dinheiro, mas ela pode quebrar também. Então tem que ver esse lado do empresário e da privatização. É necessário, às vezes, a tomada de algumas medidas para ele manter vivo no mercado. E num país que a carga tributária é pesada. Né? Eu preciso fazer um rápido intervalo agora, mas eu quero deixar uma pergunta no ar. E quando a privatização não funciona? Vocês respondem daqui a pouco. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando de privatizações. E aqui comigo está o administrador Ricardo Maila. Ele tem pós-graduação em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas e em gestão de negócios pelo Mackenzie. Trabalhou como diretor de planejamento financeiro e fundou a consultoria Plano Consultoria, empresa de consultoria de finanças pessoais. Eu também converso com o professor Marcos Edwagner. Ele é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e pós-graduado pela Universidade de Taubaté, interior paulista. Edwagner dá aulas de Direito Processual Civil, Direito Civil e Empresarial no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, o Unisal. Antes da gente terminar o primeiro bloco, eu deixei uma pergunta no ar, que era a questão de quando a privatização não dá certo. O que acontece? Bom, tem muitos casos, né? A Samarco, da subsidiária da Vale, foi um clássico, né? Ela não cumpriu o que deveria cumprir na questão de normas de segurança, muito querendo oferir grandes lucros, né? Então, essa é uma situação muito natural, né? Onde eles tentam ganhar o máximo de lucros
né? Reduzindo a qualidade do serviço, diminuindo a quantidade de pessoas que trabalham. Isso naturalmente fica muito evidente em alguns casos, né? Um clássico mesmo foi a questão da Samarco. E existem alguns casos muito específicos que voltam a ser estatizado aquela empresa que foi privatizada uma vez, né? Como eu comentei, a empresa de saneamento lá em Itu, um clássico sobre isso. Foi especialmente naquela época que teve a questão da falta de água em 2015. Né? E ali ficou muito evidente o quanto eles não investiam na qualidade do serviço deles. Tem até uma pesquisa aqui, né, internacional, que é a remunicipalização, que houve 835 casos entre 2000 e 2017. Esse estudo é do TNI, que é o Think Tank Transnational Institute na Holanda. Então, isso também acontece aqui no Brasil, aconteceu no Brasil, né? Pode acontecer. Isso, e também assim, tem que ver como foi feita, como o doutor falando, como regulamentou. E às vezes o fato de ser privatizado também, uma empresa ela pode não dar certo nos seus sistemas operandi e a pessoa não, às vezes nós costumamos falar assim que quando o empresário às vezes fale, tem uma frase famosa no direito empresarial assim, o falido é uma pessoa honesta, mas infeliz. Para dizer que, às vezes, a forma que ele optou por gerir a empresa não deu certo. Então, pode acontecer, às vezes, também na privatização. Não é pelo fato de estar privatizado, é pelo fato da gerência não ter sido feliz. Aí ela volta para o poder público, pode decidir que é melhor ele ficar tomando conta mesmo. E por que demora-se tanto em pensar na privatização? Tem o caso da Eletrobras, né, que já tinha sido discutida no governo Temer e que está parada no Congresso, e da BR Distribuidora também, subsidiária da Petrobras. Por que isso acontece? Bom, acho que são muitos os motivos, né? O primeiro, tem uma pressão popular muito forte, né? Especialmente quem tem a parte de oposição da pressão popular. Dentro também de todo o sistema político também existe uma grande pressão de colocar isso na mídia, no sentido de fazer algo contra, e também é muito burocrático, né? A Eletrobras é algo muito grande, né? A gente está falando de um sistema de produção de energia que é enorme no país, então não é algo tão simples assim, requer realmente um grande estudo técnico por trás. Não precisa sair privatizando toda a Eletrobras, dá para fazer isso em partes, como a mesma coisa com a Petrobras também, por exemplo. Dá para fazer isso aqui na parte de distribuição, eventualmente. Não precisa tratar necessariamente o núcleo, né? Ali no núcleo, sim, o governo já investiu muito dinheiro em pesquisa, e a gente sabe que talvez tenha por volta de 20 trilhões ali em petróleo, o que é muito dinheiro, a gente está falando de mais de 10 anos de produção do PIB brasileiro, isso, né? Então, essa parte do núcleo tem que ser mantida, né? Mas repartir algumas partes, fazer em etapas, fazer um bom planejamento de um modo técnico, bem regulamentado, bem fiscalizado, acho que é um caminho ali muito importante para que aconteça uma boa privatização. E para você, professor? Eu também imagino pensar várias situações, mas o pensar coletivo, né? O mundo da política é um mundo de interesse. Então, às vezes, eu estou mais preocupado nos meus votos, em fazer oposição, independente de... a mesma pessoa que protegia uma situação, por ser do outro partido, hoje ela ataca. Então, também a profissionalização política do país, para que seja uma coisa de resultado social. Não porque o meu partido, a minha ideologia, hoje eu ataco, amanhã eu defendo, então não vai... a gente tem que pensar a riqueza é uma coisa coletiva. Todos ganham, né? Então... Mas por que a privatização de estatais costuma ser muito mal vista pelo viés social? É por causa disso? Acho que foi criada uma imagem, as pessoas repetem muitas vezes algumas coisas sem ter um conhecimento mais profundo sobre isso, né? Então, essa repetição é natural. Como é aquela reclamação do dia? Putz, vai chover hoje, está calor. Você não pensa mais quando alguém te Se pergunta. está calor, a pessoa reclama. Se não chove, não chove. É algo meio que pela inércia as pessoas falam, né, naturalmente. Mas privatização é um tema muito complexo, realmente, né? E vai estar nessa pauta por muito tempo, aí, pelos próximos anos. As pessoas precisam entender que é, de fato, algo necessário. O governo tem um buraco muito grande ali no orçamento, né, que tem que ser tratado. A gente está falando de um déficit para o próximo desse ano de 180 bi. Né? Para terem uma ideia assim, de números, é como se por volta aí de quem ganha um salário ao longo de um ano, 12 salários ao longo de um ano, um salário tivesse de buraco no orçamento dela. E tem que ser tratado isso, senão ela vai ter que contrair uma nova dívida. Né? No caso do governo, quando ele contrai uma nova dívida, somos nós que temos que pagar mais impostos. Né? E o país fica mal visto. Contrai mais dívidas, os investidores não querem colocar dinheiro ali porque tem maior chance de não pagar. Né? Ou então os juros vai ter que ser elevado. Juros elevado, mais caro para o empresariado produzir. Né? Então é essa situação. As pessoas precisam entender que assim, quem tem nessa metáfora ali um buraco de um salário mínimo de 12 ao longo do ano,
Às vezes vale a pena vender uma coisa que não está tendo uso ali da casa dela, ou que está dando prejuízo, uma bicicleta, uma moto parada, vende, cobre aquela situação e foca no que realmente é importante para a família. Esse é o principal ponto da privatização, esse reequilíbrio que você está Sim, falando? quando o governo pensou nisso, ele pensa assim, claro que tem os pontos mais importantes que assim, ele enxerga que o funcionalismo público, especialmente a gestão pública, não é eficiente. Né? O Bolsonaro, o Paulo Guedes, eles falam isso durante todo o discurso. Eles reconhecem que não é, e que, na minha opinião, também de fato não são eficientes, pela média que a gente pode encontrar, né, no país e fora do país. Então, eles precisam fazer, injetar dinheiro, a economia voltar a girar, reequilibrar, ganhar confiança do mercado, naturalmente vai entrar dinheiro e vai entrar mais conhecimento, como foi o exemplo da telefonia. Era um momento que tinha um governo mais liberal ali à frente, os investidores externos confiavam na política, saberia que teria uma política de longo prazo, de manutenção, sem nenhuma loucura, nada de viés social, ou às vezes, como eles dizem muito, algo muito mais de discurso ideológico. Eles sabiam que tinha muito mais ali, algo muito mais técnico por trás. Então, investiram dinheiro, trouxeram tecnologia, o que nos modernizou muito na parte de telefonia e trouxe bons resultados. Agora, para você, professor, tem esse viés social? Por que existe essa crítica? Nós temos, não é só nessa situação de privatização, é que um bordão, mesmo que seja mentira, ele é repetido várias vezes, uma hora você repete como se fosse verdade. Há sempre um interesse por trás de um governo, de uma dinâmica, para você crer numa coisa. Você faz vários programas aqui dizendo sobre situações de o que é certo, o que é errado na política, na religião, Então, durante muito tempo se repetiu várias situações no Brasil. Eu cresci ouvindo várias coisas. O petróleo é nosso. Então, parece que tornou uma coisa que para mim era uma verdade até o momento que eu parei para pensar. Eu falo, opa, será que isso? Eu acho que ainda acontece muito na população. A falta de investimento na educação, a possibilidade de você debater melhor essas ideias para poder chegar num denominador comum, porque às vezes nós vamos com uma ideia pré-formada, né? Sem saber nem porque eu estou defendendo. Quando você ouve a outra parte, você começa a ter uma noção melhor do todo. Eu acho que na privatização é isso que se vende até hoje. Não é interessante privatizar, não é interessante. Mas o que nós temos colhido de resultado? Eu acho que só resultado, lamentavelmente, ruins. Então um bem, não é um mal, é um bem necessário. Tem um limite do que tem que ser do governo, do que tem que ser privatizado? Sim, acho que tem alguns setores estratégicos que o governo tem que manter sob controle. Não dá para sair privatizando, por exemplo, segurança. Segurança nacional, uma situação que não tem uma questão de ser privatizado. O núcleo da Petrobras também é uma questão que tem que ser mantida sob controle. Energia nuclear também são outras coisas que tem uma questão de terrorismo, questão de controle da energia, perderia a soberania no país. Então é muito importante que manter esses controles. O exemplo da Petrobras, acho que a gente tem um sistema muito eficiente de distribuição de energia elétrica, um sistema que é muito moderno pela questão ambiental, tem a de fonte da água, então isso é um ponto muito importante. Então tem alguns pontos que são muito estratégicos, o governo tem que manter isso sob o controle, é importante para o social, é importante para a soberania do país isso. Para você, professor? Da mesma forma, eu entendo assim também, e são questões que, de acordo com a sociedade vai evoluindo, o mercado vai reagindo. Por exemplo, eu acho que é o nióbio que se defende, Também. que, olha, isso aí é essencial todo o país do mundo. Então, é lógico que você não vai entregar isso para uma empresa privada. Eu volto a tocar na mesma tecla. Se nós tivermos uma gestão pública eficiente, nós não precisaríamos privatizar. Então, estamos associados também à má gestão e à corrupção. E aí vai do momento, do estudo, do trabalho, isso daqui é essencial, isso aqui não é, isso daqui podemos passar, isso daqui é mais uma questão assim, de pontuais, para poder, com o desenvolvimento, nós sabemos o que é interessante e o que não é. Porque já foi falado aqui, não precisa ser tudo de uma hora para outra, muito pelo contrário, mas é uma coisa que precisa ser iniciada. Agora, houve mais privatizações no governo do Fernando Henrique Cardoso em relação ao Lula e à Dilma. A gente pode esperar agora um governo de direita que pense mais em privatizar e que vá privatizar mais? A nível de discurso, o atual governo ele é até mais incisivo na questão de privatizar do que era o governo Fernando Henrique, os anos 90 por completo, Collor e Fernando Henrique. Né? Então, esse atual governo, ele, em questão de discurso, é muito mais decisivo nisso. Né? O governo Lula e Dilma, eles até criaram mais empresas, está uma situação até um pouquinho diferente. Né?
Isso cada um tem as suas ideologias, os seus princípios econômicos, né? Cada um estava seguindo o que acreditavam. O de hoje, especialmente o super-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem um discurso muito forte. Ele é da escola de Chicago, então ele... Está muito alinhado com a ideia do presidente, né? Exato. Acho que talvez ele vá até além da ideia do presidente um pouco. Né? O presidente ele tem o mesmo discurso, só que o presidente também tem uma escola meio que militar. E os militares ainda têm um pouco do nacionalismo dentro deles, né? Mas, segundo o nosso presidente, ele vai dar total liberdade para o ministro da Economia. Se isso de fato acontecer, a tendência é que a gente tenha, vamos dizer, um nível de privatização mais alto do que a gente viu no governo FHC. Você acha também, professor, que a gente pode ter mais privatizações? Imagina assim, onde estava o nosso presidente nos últimos anos? Dentro da Câmara. Então, ele via como é que funcionava ou como não funcionava. Então, por mais que ele seja, vamos dizer assim, conservador, moderador, a forma que ele via funcionar, ele falou, isso não tem jeito. Então, ele falou, qual é a saída? Ele chega no pau e fala, privatiza tudo. Então, acho que nesse sentido, eu acho que muito no Brasil... o problema de nós discutirmos aqui é muita coisa, infelizmente, que não precisaria ser privatizada, mas ela não dá certo. Então, a educação política volta a ser a questão de foco. Olha, nós precisamos de pessoas também mais eficientes na gestão da coisa pública. Né? Exato. Quais são os principais desafios para se administrar as estatais? Acho que tem muitos ali, né? Só o fator, acho que é colocar de modo muito independente quem que vai ser o grande executivo e toda a equipe principal, né? As estatais, elas precisam trabalhar do sistema privado, do mesmo modo do sistema privado, ou seja, através de metas, precisa ser entregue, precisa ter produtividade. Inclusive, o funcionário público deveria ter um pouco mais de risco em relação ao emprego. A lei do servidor público é muito paternalista, né? Então, para ser produtivo, é natural, a gente precisa ter um pouquinho de risco, a gente tem que ter motivos para sair do conforto. Né? Isso cai na parte do servidor público, essa parte cai também na questão da alta gestão, né? Tem que ter metas, tem que entregar e também não pode ter o tesouro para recorrer toda vez que tem um déficit. Para você, professor. Fica fácil, né? A empresa privada está com prejuízo, tem a lei de falência em cima dela, ó, você vai quebrar. A empresa pública está com prejuízo. Eu acho que a Petrobras fez um acordo com o governo norte-americano por ter lesado as pessoas que compraram, acreditando que ela... Quer dizer, ela fez um acordo reconhecendo. E quem paga essa conta? Nós. Agora, se fosse uma empresa privada, quem vai pagar a conta é você, o problema é seu. Então, precisa do modus operandi privado dentro da empresa pública. E nós também temos assim, acabou de nomear o filho para... Peraí, independente se é certo ou errado, assim... O problema não é nomear só, é a capacidade da pessoa que está sendo nomeada. E muitas vezes a capacidade da pessoa que está sendo nomeada, voltamos à mesma história. Foi por um acordo político para poder se eleger. Então, enquanto não acabar esse ciclo vicioso aí olha, toma lá da cá, em detrimento de uma boa gestão, nós vamos ter sempre problema e é necessária a privatização. O que é o modelo Golden Share? Seria um ideal aqui para o brasileiro, para todas aqui no caso do Brasil? São muitas empresas, né? Então, assim, parte das empresas pode receber esse modelo, né? O modelo Golden Share é um modo que ainda o governo tem uma grande influência, especialmente no nível estratégico das empresas. O grande exemplo foi a Embraer, né? A Embraer era uma empresa já grande no país, por outro lado que era muito deficitária e não tinha grande recurso tecnológico e nem investimentos de dinheiro. Uma vez que ela entrou no formato Golden Share, a estratégia ficou por conta ainda do governo, o governo tinha grande participação, por outro lado toda a parte executiva, processual, ficava por conta do setor privado. Então os dois lados saíram ganhando. Claro, precisa ter um bom meio de sentar numa mesa e ter um contrato, um marco regulatório muito bem claro sobre isso, não é tão simples, né? Mas é um modelo muito interessante, talvez no formato da Petrobras. A Petrobras talvez fosse um caminho muito como esse. Né? Já outras empresas não, outras precisam ser totalmente privatizadas. Caixa, por exemplo, não entraria num sistema assim? Não, a Caixa, acho que ela tem um outro viés, assim, né? A Caixa, ela serve... São 5 grandes bancos no país, 2 são estatais. Caixa né? e Banco do Brasil, por exemplo. Exato. Esses 2 estatais, eles precisam fazer uma concorrência no sentido de jogar os juros para baixo, forçar os outros 3 grandes bancos a terem uma concorrência como essa. Então, a Caixa, quando ela coloca taxas mais baratas para o setor imobiliário, por exemplo, exige que a Santander, o Bradesco e o Itaú façam o mesmo. Senão eles vão perder clientes, vão perder dinheiro. Sem dinheiro eles não giram ali o estoque deles, né? Mas o que eu ia comentar, voltando àquela parte, assim, tem empresas que têm que ser totalmente privatizadas. A gente tem uma fábrica de preservativos lá no Acre,
né? É uma empresa relativamente pequena, não tem nenhuma estratégia, não afeta nada a soberania, né? É deficitária. Então, é uma empresa que foi criada, tudo bem, talvez por um vínculo, uma questão social lá, mas que ainda assim é deficitária. Então, talvez tenha que ter um outro caminho para achar uma solução de gerar desenvolvimento na região. Para você, professor. Da mesma forma, assim, a questão dessas empresas, assim, tem que tocar num foco é a regulamentação. Por quê? Porque depois, se amanhã der problema, o setor privado vai cair matando. Olha, era um golden share e o governo, ele está, na verdade, comprometendo a forma que eu administro. Olha, se você tiver uma boa regulamentação aceita pelas duas partes, se isso desembocar no Poder Judiciário, nós vamos ter uma situação justa. Não que um ou outro governo ou outro vai sair ganhando. A regulamentação, nesse caso, é essencial para deixar bem clara qual é a regra do jogo, se porventura amanhã surgir um UFC entre governo e setor privado e vai desembarcar no Poder Judiciário. Porque se o Poder Judiciário também começa a decidir para um lado, para o outro, ele vai incentivar ou desincentivar. Então, que as regras fiquem bem claras nesse sistema. O pré-sal entra nessa questão ou não? Sim, acho que a questão do pré-sal, né, não só o pré-sal, mas toda a parte que envolve a questão da energia do petróleo, né, energia fóssil no país, foram muitas décadas de dinheiro público sendo investido em questão de pesquisa, estruturação, enfim, toda o que a Petrobras desenvolveu ao longo das últimas décadas, e isso precisa ser tratado com muito cuidado, é muito dinheiro mesmo que tem ali, né? A gente fala de energia fóssil, algo no nível de 23 trilhões de reais, tá? Para terem uma ideia, é como se fosse 8, 9, 10 anos de produção do país, como eu comentei no primeiro bloco. Então tem que ser com muito cuidado isso para assim, não sair distribuindo essa riqueza. Então tem que ser muito mais talvez no formato de concessão, não necessariamente a privatização. Conceder é o quê? Tem um prazo, eles exploram por um prazo, colocam dinheiro, precisam cumprir metas de entregas, tudo isso. E, claro, em algum momento aquela riqueza, a fonte ali do pré-sal, do exemplo, então voltaria para as mãos do governo. Mas durante aquele período de concessão, essas empresas exploram e fazem uma grande eficiência. A gente está quase chegando no final. As considerações finais que eu queria que vocês fizessem, vocês são contra ou a favor das privatizações? Com bastante cautela, de modo bastante ponderado, eu sou muito a favor das privatizações. O governo precisa focar de fato no que é a obrigação dele, que é mais voltado para a sociedade. Manter o foco sobre isso, reequilibrar as contas do país, voltar o país a ter confiança e deixar o setor privado fazer o que melhor faz, que é a parte de produtividade, gerar riquezas, estratégias, metas e gerar o país, inovar, tecnologia, tudo isso, né? Então, eu acho que é muito importante. O país precisa reduzir e precisa voltar a girar a economia. São 3 anos patinando e tudo precisa voltar a girar. Da mesma forma, eu falei também pela forma com que o Estado vem sendo gerido nesse tempo, ele ficou muito inchado, ficou muito pesado, não dá para pagar a conta. O empresário, ele fala, olha, quer saber, eu tenho aí uma verba boa, eu vou para Miami e ficar uns 3 anos lá, porque eu não vou colocar meu dinheiro numa coisa que eles não me deixam. Assim, eu tenho um sócio, que é o governo, pega uma parcela em minha de um imposto, não tem retorno, ele fica querendo intrometer em tudo, inclusive como se fosse um setor privado. Então, como já bem dito, vamos deixar o governo para a parte dele, libera para a economia, privativa, tira esse peso gigantesco de alto salário, de nomeação, que coisa que no mercado, assim, o problema não é a pessoa ganhar 100 mil reais, é ela produzir para fazer valer o salário dela de 100 mil reais. No setor privado tem pessoas ganhando sem problema nenhum, mas é porque ele está gerindo, ninguém está indicado ali ganhando 100 mil sem fazer nada. Isso acontece muito no poder público. Então, como o Estado inchou, não tem, a gente fala, precisa, não é tema aqui, mas tinha falado da reforma da Previdência, porque uma hora a conta não vai fechar, que nem na nossa casa. A primeira regra da economia é nós ganharmos mais do que nós gastamos, e o Estado gasta mais do que ganha. Então fica uma coisa que uma conta, essa conta não fecha. Uma bola de neve, né? Uma bola de neve, a partir do momento que você fica só no setor essencial e deixa para a população, o próprio empresário fala, olha, nós estou mais otimista para investir, então aquele dinheirinho que eu ia fazer uma construção eu estou fazendo, eu vou aumentar minha produção, eu vou criar uma empresa, aí nós deixamos que o próprio mercado ele vai regulamentar. Daí fica um país tomando conta, o Estado para aquilo que ele nasceu, e nós temos o setor privado aí para deixar gerar riqueza, se Deus quiser, para todo mundo.
Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer ao administrador Ricardo Maila. Ele tem pós-graduação em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas e em gestão de negócios pelo Mackenzie. Trabalhou como diretor de planejamento financeiro e fundou a Plano Consultoria, empresa de consultoria de finanças pessoais. Muito obrigado também ao professor Marcos Ed Wagner. Ele é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e pós-graduado pela Universidade de Taubaté, no interior paulista. Ed Wagner dá aulas de Direito Civil Processual, Direito Civil e Empresarial no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, o Unisal. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 997 50 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!